E aí, galerinha, beleza? Bom, aqui quem fala é o Douglas, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou sair um pouco da área da mecânica. Eu sei que eu tenho poucos vídeos aí relacionados à mecânica, tá? Eu tenho um outro canal, até já falei, devo ter falado em outro vídeo, onde eu tenho mais vídeos assim, mais explicativos na parte de mecânica, mas eu acabei fazendo esse agora, né? Eu não consegui migrar os vídeos de lá para cá, então eu vou baixar os vídeos de lá e vou passar para esse canal aqui, tá? Então eu vou deixar o link aí na descrição, quem quiser visitar aquele canal lá tem uns conteúdos mais técnicos lá e tal, tá bom? Nesse canal agora eu não estou conseguindo fazer vídeos da parte mecânica em si, mais explicativos, mais tutoriais, né? Vamos dizer dessa forma, porque é realmente difícil fixar o celular em algum lugar para filmar. A área aqui é aberta, tem muito cachorro, então às vezes eu estou fazendo um vídeo e tentando explicar e daí começa cachorro, fervo de cachorro atrás, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que simplesmente acelerar o vídeo e deixar um vídeo acelerado, né? Uma demonstração ali, porque se for regravar todo o vídeo às vezes não dá, então é só por isso que eu não estou trazendo conteúdo mais técnico, mas conforme for e der para fazer, eu vou estar trazendo para vocês como o vídeo de hoje. Então o vídeo de hoje não vai ser sobre mecânica, mas vai ser sobre carro, vai ter a ver sobre a área automotiva, né? Porque além de mecânico, eu também sou eletricista, então eu mexo com a mecânica geral, motor, suspensão, freio, toda a parte mecânica do veículo em si. E eu também trabalho com a parte eletrônica, não só na manutenção da injeção eletrônica, mas também de módulos de injeção. Apesar de em casa eu não conseguir fazer esse tipo de serviço porque falta de espaço e também falta de equipamento que na oficina do amigo meu onde eu costumo fazer esses serviços, lá tem, em casa eu não tenho, tá? Mas quem sabe mais para frente eu consigo adquirir essas ferramentinhas aí para poder trazer vídeos sobre injeção eletrônica para vocês, além de remap e parte elétrica, tá? Parte elétrica também faz tudo, desde a parte de manutenção elétrica, chicote elétrico, instalação, alarme, som, ou seja, tudo a parte elétrica, incluindo motores arranque, alternador, ventoinha, também faço. Isso eu consigo fazer em casa e eu consigo trazer vídeo para vocês, tá? Bom, eu estou aqui com duas peças aqui, tá? Eu já vou mostrar para vocês, mas antes vou falar um pouco sobre o que vai ser. Eu comecei agora a pegar mais alternador para fazer manutenção, tá? Mas para mim poder testar, eu teria que levar em outra oficina que tem ali o motor, que tem ali uma prensa e tal, para me conseguir fazer os testes, tá? E mesmo assim não é os testes que eu queria fazer, tá? Não seria o ideal. Então eu resolvi eu mesmo montar minha bancada em casa, tá? Só que eu vi que tem uma certa dificuldade em conseguir achar aquela prensa, tá? Vou até deixar aí na imagem em algum lugar, que é bem comum, né? Inclusive ela é bem caseira, até o objetivo do vídeo é justamente projetar uma e fazer. Eu procurei para comprar, às vezes achar uma pronta ali barato e tal, mas não consegui achar só ela. Normalmente vendem ela junto com toda a bancada, né? Então resolvi fazer a minha, uma coisa simples de fazer. Então, só que eu vou fazer um projetinho ali e tal para caber, porque assim, tem que caber na minha bancada também, ela tem que ficar certa na minha bancada, então tem tudo isso que eu quero fazer, eu não quero fazer uma coisa muito grande e tal. Então, eu quero usar esse mesmo designer aí comum, mas fazer com um sucata. E o sucata que eu digo eu não quero comprar tudo novo, a parte de aço novo, tá? Então são peças ali que a gente consegue, inclusive em ferro velho, tá? Então esse é o meu objetivo, tá? E outra coisa, eu não achei esquema não achei a planta dessas peças aí, dessas prensas. Como eu vou fazer, eu resolvi tirar as dimensões aqui para conseguir chegar perto, pelo menos para mim poder ter essa liberdade de usar peças de ferro velho, que nem sempre a gente vai achar do tamanho que a gente precisa, e quando a gente tem um esquema, é mais fácil porque a gente sabe se às vezes até aquela peça, aquela viga em U que vai por baixo, aquela viga de perfil, às vezes a gente não vai achar do tamanho
que é padrão, né, que o pessoal está usando, mas consegue achar uma que dá certo. Então, que o tamanho mínimo ou máximo ali vai estar dentro. Então, tendo um esquema, um projeto, né, ali com as medidas, as medidas médias, vamos supor assim, as medidas ideais, a gente consegue um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. A gente tem essa liberdade de trabalhar com peças aí, tá? Então, eu vou fazer isso hoje, tá? E eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Eu vou deixar o esquema para baixar, quem quiser baixar o PDF ali, um esquema porque eu vou fazer ele no AutoCAD, tá? Mas no vídeo de hoje eu vou só tirar as medidas, tá? Eu já tenho o desenho aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu já tenho o rabisco, na verdade. Aqui, ó. Já tenho aqui um rabisco do desenho, tá? De como o formato dela é bem padrão, aquele que a gente já conhece bem, tá? E a partir daqui, então, eu vou colocar as cotas, tá? Para poder passar para o CAD, para ver se para mim conseguir procurar por padrões nas peças aqui, né? Nos perfis, tá? Então, vamos lá. Então, eu já fiz o desenho e agora eu vou anotar aqui as dimensões. Eu não achei esse esquema com as dimensões e tal, então, por isso que eu resolvi desenhar e eu tirar as dimensões aqui. Quem sabe eu consiga adaptar uma coisa que fique até melhor para mim do que eu comprar um pronto, tá? Então, só por isso. E também, né, interessante ter um conteúdo pro canal, assim, tá? Tá bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas carcaças agora, tá? Tenho uma aqui de só a carcaça, tá? De um alternador. Esse aqui é um Valeo do Prisma. Só a carcaça que tá esperando peças. Mas é só porque é o que vale para minhas dimensões aqui a carcaça, tá? E eu também tenho um inteiro aqui, porque esse aqui seria um dos mais novos aí. Esse aqui tava no Prisma 2010, tá? Mas eu também peguei aqui uma relíquia pesada, esse aqui, olha só. Tá, este aqui eu não sei do que é. Tá, mas deve ser ali golzinho, Fiat antiguinho, é um Bosch, tá? Bosch K1. Eu não lembro agora que carro que ele se aplica, vou até dar uma pesquisada aí. Tá? Eu peguei dois alternadores antigos justamente para fazer a restauração deles, tá? Porque não é uma coisa que é muito procurada por questões de se aplicar a carros mais antigos, mas carro é carro, carro estraga. E, afinal de contas, esses veículos aqui nos 90 ainda estão nas ruas, né? Eles ainda estragam, então é interessante ter ali esses mais antiguinhos também ali em estoque ali para poder trocar, tá? Para poder vender, né? E fazer ali a baixa troca e tal. Beleza? Então, por isso eu peguei dois. Um já está desmontado, também esperando peça. E esse aqui eu vou fazer ele por último, tá? Eu quero fazer vídeo desse aqui para vocês. Desse aqui eu tô fazendo uns vídeos mais rápidos, tá bom? Mas mas a parte de teste ali eu vou trazer para vocês também, tá bom? A parte de desmontagem não tem muito segredo. Por que eu peguei duas carcaças? Porque elas são de tamanhos diferentes, quase, não são muita coisa. Ó, esse aqui é mais novo, esse aqui é mais antigo. Ó. E a diferença, se for pegar da base aqui, ó, ela não é aquelas coisas, tá? Assim. Mas eles talvez seja, deixa eu ver. Questão de largura, esse antigo ele é mais curto, tá? É lateral, a largura das alças aqui, né? Ele é um pouquinho mais curto e questão de diâmetro, ele é maior, um pouquinho maior de diâmetro, tá? Eu vou fazer baseando-se nele. Então, pessoal, continuando aqui, o alternador, então, eu deixei ele aqui no canto porque eu tenho que pensar primeiro na correia, tá? Porque vamos passar uma correia aqui. Essa correia ela pode vir tanto para esse lado, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ela pode vir para cima ou ela pode vir por baixo, depende do projeto de bancada. Tá? No meu caso, ela vai vir por cima. Por enquanto, porque depois eu quero fazer uma bancada própria e daí vai vir por baixo. Então eu já vou fazer o meu suporte já pensando nisso. Tá? Por quê? Se na bancada ele vai vir pela lateral, por qualquer uma lateral ou por cima, a base pode ficar maior. Porque a correia ela vai vir ou para um lado, para o outro ou por cima. Então a base aqui não vai atrapalhar. Mas quando ela vem por baixo, a base atrapalha, porque daí a correia não tem para onde ir, né? Então temos que fazer uma base menor. Tá? Eu estou usando essa linha aqui, que é o 0, como o canto da minha base, tá? O limite da minha base. Então eu posso deixar mais ou menos aqui. Eu não coloco aqui no cantinho, tá? Posso deixar um pouco para trás aqui, mas também pode ficar um pouco no canto, mas é melhor eu ter um limite aí, tá?
talvez um pouquinho para trás aqui, não tem problema. Por quê? Porque na minha base, no meu desenho ali eu não coloquei. Mas eu pretendo colocar um suporte para travar aqui, ó. Para travar um dos lados aqui, tá? Do alternador, para que ele não se mova mesmo com o suporte aqui por cima, por causa da tensão aqui depois que der plena carga, tá? Eu pretendo fazer um circuito resistivo para simular carga no alternador. É bom eu vou deixar isso aqui, um limitinho aqui, tá? Podemos deixar até aqui no início aqui. Só pra gente ter uma base aí. Por quê? Porque eu não sei. Então, assim, eu vou fazer um mínimo aqui para mim ter uma folga para trabalhar depois com peça, tá? Então, eu vou considerar um mínimo aqui. Então, aqui, se a gente for ver, deu 10 centímetros quase que exatos, né? Ó, então, tendo um espacinho para trabalhar ainda aí, com o alternador, tá? Esse aqui ele é mais largo do que aquele menor, tá? Vou pegar a carcaça menor, ainda tem mais espaço, ó. Aqui, ó. Ela é mais curta ainda, né? Então, ó, se mostrar aqui. Aqui as abas, aqui ela é mais curta. Por que as abas? Tá? Porque a aba vai apoiar embaixo. É melhor, bom não deixar ele assim, equilibrado, ó. A não ser que faça um suporte aqui e tal. Dá pra fazer um esqueminha legal, tá? Pra ele travar aqui no suporte. Mas, por enquanto, eu quero deixar ele apoiado. Então, eu vou considerar essa dimensão máxima aqui, tá? Quer dizer, essa dimensão mínima, tá? 10 centímetros. Então, eu vou pôr aqui, eu vou anotar aqui, depois eu mostro pra vocês. Agora, vamos falar assim, então, né? De profundidade aqui, porque como a frente vai ser aqui, então são 10 centímetros de profundidade. De largura é o seguinte. Aqui é a base, ó, tá? Então, aqui tem um risco aqui no limite da base. Eu tenho que pensar que eu vou ter que pôr parafusos aqui para fixar na bancada. E aqui ainda vai aquela haste que sobe para cima. Tá? Aqui na base eu quero deixar um bom tamanho. Só que assim, se vocês viram aqui no meu desenho, aqui, ó, então é 10 centímetros de profundidade, né? Então aqui é a frente, é a largura da frente. A minha coluna aqui que vai subir para cima, obviamente não vai subir para baixo, tá? Então, a coluna que vai subir para cima, ela não fica não fica no canto da base. Eu tenho os parafusos aqui, veja que ela está um pouco para dentro, tá? Isso por quê? Eu não quero deixar muito aqui perto da base, porque vai ter aqui um parafuso de rosca sem fim que vai ser rosqueado, né? E pressionado o motor para baixo. Se eu deixar muito para o canto, eu vou ter pouco material aqui para trabalhar, tá? Então vou colocar ela um pouco para dentro, porque daí ela tem uma base melhor aqui, tá? Maior, com mais material, mais firme, tá? Por causa de torção. Então eu tenho torção então se eu deixar muito pro canto aqui, talvez na hora até de fazer a solda, porque eu não vou por... o meu projeto inicial não é por aquela barra rosqueada que uns tem, tá? É soldar uma coisa fixa aqui. Por quê? Porque eu sei que vai ser mais fácil de achar, tá? Só por isso. Mas esse aqui é o primeiro projeto, tá? Depois disso aqui a gente vai melhorando, tá bom? E então eu quero deixar esse espaço aqui, ó, de material de ambos os lados aqui, tá? Como eu não sei ainda que parafuso que eu vou usar para travar, então eu deixo uma margem aqui boa para mim trabalhar, mas parafuso tem que ser um parafuso já um pouquinho mais grosso e tal, com mais material. Pode-se dizer que o parafuso ele vai caber aqui, ó, tá? Eu vou riscar que não tem problema. O parafuso ele vai caber aqui, nesse quadrado aqui de 2x2, tá? Então se aqui eu vou ter um parafuso, eu vou deixar esse limite aqui, e daqui para lá eu vou ter o meu eixo, tá? Então aqui vai um parafuso, aqui vai outro parafuso, tá? Então esse aqui é o limite, e aqui eu vou ter o meu eixo que vai subir para cima ali também, tá? Então aqui é o meu eixo que vai subir para cima, então sobra isso aqui. Então eu tenho que deixar aqui 5 centímetros de espaço, tá? Ó, dá para ver lá atrás, mas caso não dê para ver, deixa eu colocar aqui, o 0 tá aqui para dentro. Deixa eu ver aqui, ó. Ali, ó. 5 centímetros daqui para cá. Então esse quadrado aqui, ó, ele tem 5 centímetros aqui, 5 centímetros para lá, então 5 por 5. Então daqui eu considero um canto, um limite aqui.
Então posso pegar até essa régua aqui, ó, para definir o limite aqui, ó. Só para me marcar aqui, peraí, aqui. 5 centímetros aqui, ó. Por quê? Porque aqui, opa, não. Porque aqui, esses 5 centímetros, eu tenho espaço para colocar o parafuso e fixar a viga, né, a coluna que vai subir. E vai sobrar aqui uns 2, 3 centímetros, dependendo da cantoneira que eu vou pôr aqui, tá? Então, da candeleta. Na verdade, vai ser uma cantoneira que eu vou pôr aqui. Então, vai ter espaço aqui para fazer solda, para fazer uma coisa decente. Aqui, essa parte aqui não vai atrapalhar. Então, 5 centímetros para cá e 5 centímetros para lá. Então, ó. Então, aqui, o ponto zero aqui, certo? 5 centímetros aqui. Aqui eu preciso colocar, só para mim ter uma noção mínima aqui. Então, para ter uma referência boa de trabalhar, então, sem muitos pontos quebrados, eu pego daqui, ó. Aqui sobram uns 2 milímetros ainda para fora, mas eu vou considerar esse ponto aqui, que é 21. Então, até aqui é 21 centímetros. Então, dei mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a largura da minha base, para mim ter tamanho bom para mim trabalhar, fazer uma coisa legal aqui, com 29 centímetros, tá? Depois que eu tiver esse pedaço de 29 centímetros, por exemplo, antes de fazer os furos, tudo eu vou marcar. Vou marcar tudo em cima da base, daí eu vou vir com o alternador em cima e vou meio que montar a peça mais ou menos ali. Se eu ver que vai ficar muito grande ou muito pequeno, muito pequeno não vai ficar, mas se eu ver que vai ficar muito grande eu corto mais. Mas eu acho que vai dar um tamanho bom aí, tá? Dessa base aí, tá bom? Eu posso até, não, eu vou fazer melhor. Eu vou deixar 29 não, perdão. 26 centímetros, não é 29. Mas eu posso deixar, por exemplo, com 30 centímetros aí. Por quê? Porque daí eu posso, se eu quiser, eu posso trabalhar bem com ele aqui, tá? Então 30 centímetros eu não acho um exagero, não. Eu acho até bom, um tamanho ideal. Tá? Porque depois, se eu quiser fixar algum suporte, alguma coisa aqui, eu tenho espaço para trabalhar. Então eu vou considerar 30 centímetros de largura na parte da frente aí, tá? Depois no projeto em CAD a gente vai saber se vai ficar bom ou não, tá? Pode ficar muito grande, eu só vou saber isso aqui mesmo quando eu passar para o CAD. Eu posso fazer projetos, por exemplo, eu posso fazer em 3D e fazer um objeto em 3D que não precisa ser um alternador em si, mas com as dimensões aqui aproximadas para ter um espaço. Eu consigo fazer tudo isso, tá? Por enquanto que eu tenho, então, uma largura se for olhando de frente, tá? A viga vai ficar de lado aqui, tá bom? Então, se for pensar na viga, vai ser então aqui 30 centímetros de comprimento da viga. Então, vai ser aqui 30 centímetros de comprimento da viga em U, tá? Então, é uma viga de perfil, viga em perfil, viga em U, que é mais fácil de achar, e o perfil vai ficar aqui, né? A parte oca vai ficar aqui, e aqui vai ficar a parte rígida, né? Nas laterais ali. Vocês vão ver no desenho, né? Então, largura 30 centímetros e espessura, né, ou profundidade aqui 10 centímetros, tá? Já anotei ali no papel. A altura dessa viga não importa muito. Por quê? Porque eu não sei que altura que eu vou achar, tá? Então, eu só estou considerando largura e espessura não, largura e profundidade, né, ou vice-versa. Deu para entender, né? Então, altura aqui eu não estou entrando muito em detalhes. Espessura da chapa uns 2, 3 milímetros aí seria o ideal, tá? Não muito fina também. Se tiver fina, pode ser, mas aí reforça ela no meio. Pega mais umas chapas e reforça ela para ela ficar firme, para ela aguentar o peso, porque não é só o peso do alternador, porque vai ter que uma prensa empurrando. Ou seja, vai estar puxando, o parafuso vai estar empurrando e ao mesmo tempo puxando para cima. Então, tem que ser uma coisa bem resistente ali, bem forte, tá? Esse alternador aqui, ele é grandinho, ele é maior que o outro. Questão da circunferência, ou seja, a altura dele, por consequência, é maior, tá? Então, se eu for considerar aqui, ó, que seria o ponto mais alto, agora eu posso até colocar aqui para dentro. Deixar aqui, eu vou pôr ele aqui em cima, aqui, ó. Tá, aqui eu vou ter uma altura bem próxima. Aí.
Aqui. Assim. Então ali, esse aqui ele vai ter ali a altura dele vai ser de mais ou menos 14 centímetros, tá? Então, claro que, né, tem que ficar muito mais alto do que isso. Então, se eu for ver, acho que vocês não estão conseguindo ver direito aí, mas aqui, deixa eu aumentar aqui, só pra gente ter uma ideia. A altura desse motor dá 14 centímetros, tá? Então, a gente pode deixar muito mais alto, tem que ficar mais alto, para ter espaço para descer e subir e tal. Mas é o tamanho mais ou menos desses quadros aqui, tá? Só que ele começa com 1 centímetro aqui. Então aqui tem, deixa eu ver se ele tem aqui. Ele tem 25 centímetros no total. Então aqui tem 4 centímetros aqui. Esse aqui, então, daqui da base até aqui em cima tem 25 centímetros, o que já seria ideal, tá? Mas a gente pode trabalhar com um padrão, talvez 30, mas 30 eu acho que é muito grande daí, porque o alternador não vai ser muito maior que isso, tá? Então, 25 centímetros de altura, tá? Isso aqui já é a medida mais bruta, assim, que eu consigo trabalhar, tá? Então, só vai faltar algumas coisas aqui. Deixa eu pegar o caderno aqui só para mostrar para vocês. Tá? Então, vamos lá. Então, eu já tenho aqui, essa aqui é a visão lateral, então o alternador vai ficar aqui. Tem mais um detalhe, tá? Que eu falei. Por quê? São 25 centímetros de altura que eu falei, né? Mas tem esta peça aqui, ó, tá? Que é uma cantoneira, que ela vai ficar soldada em formato de V, onde o alternador vai ser apoiado em cima, né? Nessa parte aqui, né? Então o alternador vai ser apoiado aqui, tá? Esse detalhezinho aqui, pessoal, é um X da questão. Por quê? Porque eu não tenho essa cantoneira. Existem vários formatos e tamanhos e tal, mas, como eu falei, eu vou tentar trabalhar com sucata, então eu vou usar o que eu achar, que provavelmente vai ser a mesma, porque essas laterais aqui também são cantoneiras, tá? Tá até aqui, ó, são no formato de V, né? Então, eu vou trabalhar com o que eu achar, tá? Elas podem ter, por exemplo, 5 centímetros não vai ser, tá? Vai ser menor ali. Eu vou tentar procurar uma ali com uns 30 milímetros, né? 3 centímetros, ou seja, vamos colocar um máximo aqui, tá? De 2, 3 centímetros aqui no máximo, tá? Então vai ter 3 centímetros aqui mais ou menos, daí daqui para cá vai ter 25. Então a gente pode ainda considerar esses 25 centímetros ainda, tá? Quando eu encontrar as peças que eu quero usar, se eu achar uma que vai ficar muito grande aqui na base, vai ficar muito alto o alternador, vai ficar com pouco espaço para trabalhar aqui com a rosca aqui, eu posso aumentar esse lateral aqui, tá? Então veja que eu tenho tudo isso aqui para ver ainda. Então só o projeto no CAD que vai me dar isso aqui. Então isso aqui é só uma estimativa, tá? Depois que eu montar isso aqui no CAD, eu vou tirar as dimensões ali que eu preciso do alternador para colocar ali no CAD para saber o que vai sobrar para mim trabalhar e tal, tá bom? E eu já vou pesquisar uns perfis padrões que a gente consegue achar mais fácil na questão de dimensionamento aqui, para mim pôr um padrão no projeto, porque assim é até mais fácil para mim achar as peças depois sabendo o que eu quero, né, o que eu estou procurando, os limites ali que eu posso trabalhar, tá? Então vamos continuar com esses 25 centímetros aqui de altura. Aí aqui, essa outra barra aqui também. Importa o tamanho dela? Vai importar por quê? Só que assim, eu não sei o tamanho do fuso, eu não sei o diâmetro do fuso que eu vou usar aqui. Essa barra aqui, dessa base de cima, que também é uma viga em U, só que menor, tá? Ela importa aqui o tamanho dela, porque aqui no meio vai o fuso. Vai ser soldado uma porca aqui, ou em cima ou embaixo, não sei, que vai passar o fuso aqui no meio, né? E dependendo da espessura, do diâmetro desse fuso, eu tenho que saber se o que vai sobrar aqui nas laterais vai ser o suficiente para suportar a carga, tá? Então não pode ser também uma chapa muito pequena, isso vai depender do fuso aqui. Então eu também vou pesquisar o diâmetro dos fusos para chegar
numa dimensão boa para essa chapa aqui, para esse pedaço de viga U, tá? Mas veja que eu estou usando tudo perfilado, tá? Tudo perfilado. Essa peça aqui de cima, que vai presa no fuso, eu só desenhei uma coisa qualquer aqui, mas eu ainda não sei o que eu vou usar aqui, eu vou inventar alguma coisa na hora, tá? Então, a gente já tem aí um pouquinho das dimensões, tá? Então, aqui eu deixei esse espaço daqui e aqui, ó, tá? Então, dessa base aqui até onde eu vou soldar a cantoneira que vai subir para cima, ou seja, tudo aquilo tem 5 centímetros. 5 centímetros para cá, 5 centímetros para cá, tá? Então, é isso aí. Agora vamos passar para o CAD, tudo isso. E lá no CAD a gente vai conseguir ver como que vai ficar isso aqui. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Próximo vídeo eu trago o CAD para vocês. O projeto em CAD, quem sabe a gente faz em 3D isso aqui também lá no Google SketchUp, né? Então, até o próximo vídeo.